Oi, pessoal! Já pararam para pensar no que lá do alto realmente conta? O que é que importa de verdade? Hoje, a gente vai juntar 4 passagens bíblicas bem diferentes para descobrir um padrão bem interessante sobre o que significa liderar e viver bem. E tudo começa com essa pergunta aqui, que vai ser nosso guia. Afinal de contas, o que define o que é valioso de verdade sob uma perspectiva divina? Para a gente começar a desembolar isso, vamos para a nossa primeira parte, o padrão divino. Olha só que interessante isso aqui, lá do livro de Provérbios. De um lado, o sacrifício dos ímpios é visto como algo terrível, uma abominação. Do outro, a oração dos retos é um deleite, algo bom. E o mais curioso aqui não é só comparar o bom e o mal, é comparar duas coisas que, por fora, parecem religiosas. Isso já dá uma pista enorme. O que importa não é o ato em si, mas a intenção, o que está no coração. Tá, mas e na prática? Como é que esse princípio funciona na vida real? Vamos ver um caso clássico na nossa próxima parte: a queda de um rei. A história do rei Saul, que a gente encontra em 1 Samuel, é um baita exemplo. É a história de um líder que tinha tudo para dar certo, mas que ilustra perfeitamente o que acontece quando o coração não acompanha as ações. Vamos ver a sequência da história. Primeiro, Saul recebe uma ordem direta. Era para destruir completamente um povo inimigo, os amalequitas. Simples. Segundo, o que ele faz? Desobedece. Ele poupa o rei inimigo e o melhor do rebanho. Terceiro, ele vem com uma desculpa, né? Diz que guardou os animais para sacrificar a Deus. E quarto, a consequência. Ele é rejeitado como rei. Ou seja, essa obediência pela metade com uma justificativa religiosa não foi suficiente. E é aí que o profeta Samuel solta essa frase, que é o ponto-chave de tudo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase conecta a história do Saul com aquele princípio que a gente viu lá em Provérbios. Não adiantava nada o sacrifício, o ato externo, se a obediência que vem de dentro não estava. Bom, com a rejeição de Saul, fica a pergunta: quem viria no lugar dele? E é isso que nos leva à busca por um novo tipo de líder na nossa próxima sessão, o coração do novo líder. Então começa a busca por um novo rei. Só que dessa vez, as regras do jogo mudaram. Totalmente. Todos os critérios que o pessoal esperava foram basicamente jogados fora. Imagina a cena, um por um. Os filhos de Jessé, todos com porte de rei, bonitões, fortes, são apresentados para o profeta Samuel. Mas a resposta divina para cada um deles era a mesma. Não, não é este. Nem este aqui também. A tensão só aumenta. Aquele modelo de líder que o mundo valoriza, o mais alto, o mais forte, o mais imponente, estava sendo derrubado um a um. E é aí que o princípio central é revelado de vez. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse é o ponto da virada. O critério divino não é o que se vê por fora, mas o que está por dentro, o caráter. E é por isso que Davi, o filho mais novo, que nem na fila estava, é o escolhido. E essa ideia de um líder escolhido pelo coração chega no seu ponto mais alto lá no Salmo 110. O texto descreve uma figura ideal, o rei sacerdote. Pensa só, não é apenas um governante poderoso, mas também um guia espiritual, alguém que governa com justiça e ao mesmo tempo serve com compaixão. É a personificação perfeita desse padrão que a gente está explorando. Ok, a gente já viu como esse princípio se aplica à liderança, mas e na hora do julgamento, no dia a dia? É o que a gente vai ver agora em Julgamento e Misericórdia. Agora a gente vai para uma cena que, olha, é de arrepiar. Lá no Evangelho de João, uma mulher é arrastada para frente de uma multidão furiosa, acusada de um crime que, pela lei da época, a pena era morte. A lei era clara, e as pedras já estavam na mão de todo mundo. Mas aí Jesus faz uma coisa genial. Em vez de julgar a mulher, ele vira o jogo e desafia os acusadores. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. De repente, o foco não era mais o erro dela, o ato externo. O foco agora era o coração de cada um que estava ali, pronto para condenar. E o resultado? É poderoso. Diante desse novo jeito de julgar, um por um, eles foram embora. O silêncio que ficou ali mostrava que ninguém se sentia puro o suficiente por dentro para poder condenar outra pessoa. E no final, quando só sobram os dois, Jesus diz as palavras que mudam tudo. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aqui a gente vê o padrão divino em ação de novo. Olhar para o coração não leva à condenação, mas sim à misericórdia.
e há uma chance de transformação de verdade. Certo. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode concluir? Vamos juntar todas as peças na nossa parte final. O princípio essencial. Se a gente colocar tudo lado a lado, o contraste fica muito claro, né? O padrão humano se apega ao que se vê, o sacrifício, a aparência, a letra fria da lei. Já o padrão divino valoriza o que não se vê. A oração sincera, o coração íntegro, a misericórdia que transforma. É a mesma lógica, seja na adoração, na liderança ou na justiça. Então, a grande mensagem que amarra todas essas histórias é uma só, e é bem clara. A autoridade divina, sempre, consistentemente, vai priorizar o caráter, o que está dentro, em vez dos fatores externos. Seja na obediência de um rei, na sinceridade de uma oração ou na hora de aplicar a justiça. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para levar. Se o que realmente vale é o que está no coração, se essa é a medida final de tudo, como é que isso deveria mudar o jeito que a gente avalia a liderança, a justiça e, no fim das contas, a nossa própria vida?